O item 10 do material didático, a religião suméria. Prosseguindo na lição 3 da arqueologia do mundo bíblico, vamos falar agora da religião dos descendentes de Sete, a religião dos sumerianos. Esse povo que viveu antes do dilúvio, como era a religião deles segundo a arqueologia. A Bíblia diz que eles se desviaram, que eles se tornaram envolvidos com os descendentes de Caim e também adotaram a poligamia, que seria comum entre os descendentes de Caim, mas a religião em geral como seria? O comentário diz: seguindo a hipótese dos sumérios serem os descendentes de Sete, conhecer a sua religião significa conhecer como viviam os descendentes do homem que temia a Deus, porque Sete, ele temia a Deus. Então, nós observamos na Bíblia que sobrou um homem desses descendentes, que foi Noé, e seus filhos temendo a Deus, e que todo o restante da população estaria desviado. O comentário diz: no ano 3200 a.C., ou seja, 670 anos após o nascimento de Sete, os seus descendentes já serviam a outros deuses, né? Ou seja, as primeiras cidades e o primeiro achado data de 3300 a.C. 3200 eles já encontram objetos de idolatria. Segundo a arqueologia, 3 cidades foram encontradas e datadas no ano 3000 a.C., que foram Nippur, Uruk e Eridu. Nestas cidades foram encontrados templos dedicados a uma deusa chamada Inanna, principal divindade da cidade de Uruk, uma divindade adorada como deusa do amor e da guerra. Vocês verão mais à frente que essa Inanna, acredite, tudo indica que ela era o nome de Eva para os sumérios. Segundo a religião suméria, Inanna foi a mulher criada pelos deuses também, eles já falavam em deuses. Ela e seu marido, que eles vão chamar de Tammuz, e eles se tornaram objeto de idolatria. Inanna, a mulher criada pelos deuses, e Tammuz, o homem criado pelos deuses. Deles teria vindo toda essa civilização. Então, certamente, Inanna era como eles chamavam Eva, e eles adoravam ela como deusa do amor e da guerra. Bom, eu coloquei um quadro aí para vocês, que é aquele mapa ampliado, mostrando aonde que eles encontraram as primeiras 3 cidades. A cidade de Nippur, Uruk e Eridu. Essas seriam as 3 primeiras cidades dos sumérios. O comentário prossegue. Os sumérios acreditavam que o mundo dos humanos surgiu após um conflito no mundo espiritual. Ou seja, parecido com o relato bíblico, tudo indica que Satanás, ele foi criado e pecou antes do homem. Bom, eu vou agora fazer uma citação aí, exatamente desse autor, Ramdani, que fala da religião dos sumérios. Ele diz: segundo textos religiosos desde a Suméria, o poder dos reis tem origem num conflito ocorrido no mundo dos deuses. De acordo com eles, antes da origem da humanidade, os deuses eram divididos em 2 grupos. De um lado, os Anunnaki, deuses grandes e principais, governavam o mundo e regiam a natureza. Do outro, os Ijibu, deuses menores, que eram os servos dos Anunnaki. Bom, ao que parece seria assim como classes de anjos que eles estariam retratando, né? É claro que nós estamos tratando aqui 800 anos depois de Adão, a civilização tinha crescido e também já tinham surgido muitas lendas, né? Aqui no Brasil, quantas lendas
foram surgidas aí nesses 500 anos, lendas que às vezes usavam dos indígenas e coisas que eles criaram nesses 500 anos. Então, em 800 anos, eles infelizmente se desviaram e já tinham criado muitas lendas. Bom, coloquei um outro mapa também, né, para vocês, um outro achado arqueológico, que retratam exatamente, vocês podem ver essas divindades, como eles estão ali com asas, tá ok? E umas escritas cuneiformes ali à esquerda e à direita. É um achado bem interessante. O comentário diz: os sumérios falam de um grupo que rebelou-se no mundo dos deuses, exigindo liberdade e poderes. Provavelmente isso aqui seria o que esse engano herege dos demônios, porque eles, claro, prosseguiram ensinando errado os descendentes de Caim e também vão envolver os descendentes de Sete na heresia, tá ok? Então, interessante que tem um filme que retrata a vida de Noé, que ele fala de os anjos caídos. Lá eles teriam sido jogados aqui na terra por Deus, por eles exigirem que Deus desse liberdade, que ele não castigasse os homens por causa dos pecados, ou seja, eles seriam umas vítimas de Deus. Um absurdo. Mas entre os sumérios essa heresia já existia, né? E talvez o autor do filme Noé aproveitou esse pensamento herético e colocou no filme. O comentário prossegue: enquanto os dois grupos agiam de acordo com seu propósito, o mundo estaria em ordem. Porém, infelizmente, com a hierarquia que os infernizavam, os Ijigu organizam um movimento e param de trabalhar para os Anunnaki, protestando por poderes e liberdade. Ou seja, essa crença suméria, tudo indica que ela é a perversão da verdade bíblica que Deus teria transmitido para Adão e Eva, de que aquele ser que tentou eles lá no jardim era um ser espiritual criado por Deus, que rebelou-se no céu e também usou a serpente para tentar Eva e ocasionar a queda, né, da humanidade. Adão teria transmitido a sua mulher e depois transmitiram aos filhos, e essa tradição, essa história então chegou aos descendentes de Sete, que acabaram por criar essa lenda, né, que vai se tornar uma idolatria, um politeísmo. Bom, os sumérios acreditavam que após o conflito ocorreu a criação do homem. Veja, diante das exigências, os Anunnaki sabem que se a situação não for resolvida, as forças do caos poderão dominar o mundo conhecido e destruir seu legado de ordem. Não conseguindo uma trégua com os Sigisgu, Anu, Deus ligado ao céu e pai de todos os Anunnaki, idealiza a criação de seres que substituiriam os Zigigu na manutenção dos trabalhos na Terra e aliviariam assim os esforços dos deuses menores, dando origem aos seres humanos, que eles chamavam de cabeças pretas, e fazendo-os povoar o mundo. Ou seja, essa é uma lenda dos sumérios, entendam. Eu não estou defendendo que isso aqui é a verdade, tá bom? Isso aqui é uma lenda suméria, é o que os arqueólogos encontraram entre os sumérios, e eu estou lendo aqui para vocês poderem ver que existe uma semelhança com a Bíblia. Qual a semelhança com a Bíblia? Houve uma rebelião no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele vai ser retratado com asas, porque os anjos se movimentavam entre o céu e a terra. Lá no tabernáculo estavam lá os querubins com asas, tanto na cortina quanto no propiciatório, na tampa da arca. Então, isso era normal. Então, os sumérios certamente estão
retratando essa mesma simbologia dos israelitas. Claro que vão os israelitas vivendo bem depois. O comentário prossegue. Os sumérios demonstram acreditar em uma história parecida com a história da Bíblia, mas com naturais diferenças, pois haviam se tornado politeístas e idólatras, ou seja, acreditavam em muitos deuses. O aprendizado que Adão e Eva receberam, provavelmente falando para eles sobre os anjos, sobre esses querubins que protegeriam o caminho da árvore da vida, eles passaram para seus filhos e os sumérios acabaram pervertendo, transformando eles também em deuses. Os sumérios acreditavam em um poder tríplice, formado de 3 deuses. Olha só que outra coisa interessante. Eles acreditavam, no caso, em 3 deuses. É diferente porque os israelitas eles não vão acreditar em 3 deuses, como os cristãos também não. Nós acreditamos em um Deus, né, manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio nome Elohim, que o texto bíblico usa para descrever, o primeiro nome que descreve Deus, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra, este termo é plural. Então veja também a citação da religião suméria falando desses 3 deuses. Diante da nova realidade, a principal tríade de deuses desse panteão, Anu, Enki e Ea, cria a figura do rei, posição com contato direto com o divino e que receberia a missão de representar a busca pela ordem mundana prometida pelos deuses e o estabelecimento de uma organização do mundo material com o divino e o religioso. A Bíblia afirma que Deus criou o homem para cuidar e dirigir o mundo dos animais e dos vegetais. Tudo foi confiado ao homem para que ele mantivesse essa ordem estabelecida por Deus. Então, de uma certa maneira, como nós estamos vendo, o ensino dos sumérios é parecido com o ensino bíblico. Agora eu pego também uma citação aí do site Aventuras na História, é um site interessante, né, e ele fala sobre os sumérios. Veja o que ele diz. Portanto, não sendo em si um deus, o monarca mesopotâmico é um responsável pelo prosseguimento e organização das esferas da sociedade, a política, a produção agrícola, a atividade templária, a partir de uma autoridade fornecida pelos deuses e através do artifício da ordem, também num sentido ambíguo, como no português, significando tanto o proferir de mandamentos imperativos quanto a harmonia do mundo. Interessante, porque eles falavam no plural, os deuses, eles eram responsáveis pela harmonia do mundo que existe, e aí tratando, claro, do universo. Vamos lembrar que esse povo sumério, nós veremos mais à frente, eles tinham um conhecimento do cosmos assim absurdo, que esse conhecimento desapareceu e a humanidade, nós veremos com mais detalhes mais à frente, só veio adquirir esse conhecimento agora no século XX, porque eles retratavam planetas como Urano, Netuno e Plutão, que hoje não se considera planeta, mas era anotado pelos sumérios como um planeta, e esses planetas eles só vieram ser conhecidos agora no século XVIII, século XIX, século XX. Então, esse povo era um povo de conhecimento especial do cosmos. E eles falavam que esse cosmos tinha uma ordem controlada por essas divindades. Vamos lembrar que os gregos também acreditavam nisso, eles acreditavam que o cosmos, eles tinham uma ordem que era dominado, era realizado e mantido pelo que eles chamavam de logos, que era a palavra dos deuses. E o apóstolo João usa, essa expressão logos para descrever Jesus, dizendo que no princípio Jesus era o logos, ou seja, ele era a palavra de Deus, aquele que estabeleceu ordem para esse universo. Então é bem interessante essa visão suméria com o que nós observamos
na descrição bíblica. Claro, segundo a Bíblia, Deus é que criou o universo e o criou com essa ordem que existe hoje, que é algo assim maravilhoso. Eu recomendo a vocês que estudem as chamadas leis de Kepler, que são as leis que identificam o movimento dos corpos celestes, como a Lua ela gira em torno da Terra. Então ela diz que existe uma ordem incrível. A ordem que a Lua gira em torno da Terra é a mesma, a Terra usa a mesma regra para girar em torno do Sol. Todos os objetos desse sistema solar, eles seguem uma equação, né? São as 3 leis de Kepler, eles seguem uma equação. É muito interessante, e ele é o homem que comprovou matematicamente que a Terra gira em torno do Sol, e ele mostrou como ocorre esse movimento. É maravilhoso. Bom, prosseguindo no material didático, eu coloquei um achado arqueológico que retrata um sacerdote sumério. O comentário diz: nessa placa suméria aparece um sacerdote nu, adorando uma divindade na parte superior e diante de um templo na parte inferior. Bom, o que vai acontecer, irmãos? Alguém me fez a pergunta no módulo passado sobre a religião da Suméria. Eu disse para vocês que a religião que domina o mundo hoje, a religião pagã, que continua dominando o mundo na figura da Igreja Católica, que a Igreja Católica, ela assumiu o paganismo romano e botou nomes cristãos, né? Tanto que Maria recebe o título de Rainha do Céu, Mãe de Deus. Tudo isso vem da divindade babilônica chamada Semíramis. Isso é sabido na história, não tem a menor dúvida. E durante o dilúvio, a religião suméria ela será mantida. E essa religião da Babilônia, ela vai herdar um pouco dessa religião antediluviana dos sumérios. Aqui nós vimos que Inanna, tudo indica que é Eva, ela já era adorada como deusa do amor e deusa da guerra. Então, como deusa do amor, o que indica essa divindade do amor? Infelizmente, pelo que nós conhecemos no mundo antigo, nesses cultos havia relação sexual entre os ofertantes e as profetisas que trabalhavam nesse culto. Todo mundo antigo, eles mantiveram isso, ou seja, os babilônios, eles vão ressuscitar depois do dilúvio um pouco dessa religião pagã da Suméria. Porque, claro, Cã, ele conviveu aí com os sumerianos e até com os descendentes de Caim, e eles estariam misturados. Ele via esse mundo pagão. Como ele se desviou depois do dilúvio, acabou sendo amaldiçoado por seu pai Noé, ele e seu filho Canaã foram amaldiçoados, foram para o Egito, e eles acabaram ressuscitando essa religião da Suméria, né, que infelizmente tinha essa prática. Então, como deusa do amor, o que acontecia? Né? Acontecia uma orgia, isso era comum. E nesse achado arqueológico dos sumérios, o sacerdote já aparece nu no momento do culto.